Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu sou a Maria Sueli, trabalho na Discípulos de Cristo e hoje, juntamente com vocês, vamos aqui falar sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes, vamos fazer uma prece, rogando a Deus, a Jesus, que nos proteja, que nos ampare, que nos dê a força, a coragem e a fé. A fé que tanto precisamos nesse momento em que estamos passando essas dificuldades, que o nosso planeta hoje está tão necessitado, né? De amor, de fé, de coragem. Então que Deus, que Jesus e que toda essa pleide de espíritos protetores da nossa casa, de nossos lares, nossos anjos guardiões possam nos proteger hoje e sempre. Então, como nos foi sugerido falarmos do Evangelho de Jesus, vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas. O item 1 a 5, o poder da fé. E quando nos foi solicitado falar sobre o Evangelho, sobre exatamente esse capítulo, o poder da fé, eu pensei, quanto é conveniente nesses dias, nesses momentos em que estamos passando, em que a humanidade precisa de fé, mas a fé que transporta montanhas. E olha só, nada é por acaso, Então hoje aqui estamos refletindo sobre isso. E o primeiro item, ele fala, Kardec traz, aquele momento de Jesus, em que Jesus vinha até o povo, chegando ao povo, vem-lhe um senhor, um homem, e atira-se aos pés, e diz: Senhor, ajuda-me, porque meu filho é lunático. Ora cai no fogo, ora cai na água. Lunático naquela época de Jesus era um termo usado para os que tinham problemas mentais ou que sofriam por obsessões. E nesse caso nós podemos ver quando ele coloca assim para Jesus que ora ele cai no fogo e na água, que é uma obsessão muito mais uma subjugação, Porque ele já não tem mais o domínio de si. E esse pai continua dizendo: eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí então Jesus diz: ó raça depravada, incrédulos, ele nos chama, Até quando eu estarei convosco, ele diz. Até quando? Traze meu menino. E assim, quando o pai o apresentou a Jesus, ele expulsou o demônio ou o espírito que estava prejudicando o menino. E o menino ficou, no mesmo momento, são, curou-se. E os discípulos, vendo aquilo, foram ter com Jesus em particular e perguntaram: mas mestre, por que nós não podemos curá-lo? E aí Jesus diz: pela sua incredulidade. Porque na verdade eu vos digo, se tivesses a fé do grãozinho de uma mostarda, teria curado. E digo mais, teria dito para esta montanha: transporta-se daqui para ali, e ela teria sido transportada. Mas que montanha é essa em que Jesus fala lá em São Mateus, no capítulo 14, no item, aliás, desculpem, o capítulo é 12, o item 14 a 20. Mas que montanhas são essas, afinal?
Será que essas montanhas, como Allan Kardec nos coloca ali no item 2, na sequência lendo, realmente é aquela montanha em que nós olhamos pela janela, ou quando a gente está em uma viagem e vê um monte, seria aquela física que ele diz para nós transportarmos? Allan Kardec nesse item diz que essas montanhas são as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, aqueles defeitos que nós carregamos dentro de nós e nós muitas vezes nem queremos nem olhar, nem ver, nem muito menos aceitar que nós estamos com esses defeitos, né? Não, imagina eu sou a santa, imagina. Então, é mais moral, é mais no sentido moral que Jesus fala para nós, quando ele diz que nós devemos ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E, gente, o grãozinho de uma mostarda é muito pequeno, então tu imagina o tamanho da fé que nós somos capazes de termos. E aí a gente não tem nada de fé se compararmos a isso, né? A um grãozinho de mostarda. Já no item 3, Allan Kardec nos fala sobre o antever a fé. Antever a fé, como seria isso? Antever pelo pensamento, né, a meta a ser alcançada. Ele nos coloca ali que nós devemos ter um caminho, nós devemos ter um pensamento. O que eu quero? O que realmente eu quero para mim? E aí, essa fé com uma base. Eu vou ter que ter uma base. Qual é essa base? Qual é esse embasamento? É o raciocínio, é a nossa inteligência, é sermos capazes de entender. E quando ele fala sobre a fé que transporta montanhas, não é literalmente o sentido da palavra transportar aquelas montanhas. Não que hoje em dia nós não sejamos mais capazes de transportar montanhas, porque tem aí a tecnologia e nós podemos fazer isso pela tecnologia, né? Mas não é esse o sentido. Então nós vamos pensar, raciocinar. Aí quando nós já temos uma fé, que eu sou capaz de transformar aquela montanha com um embasamento que eu já pensei, mas que montanha é essa que Jesus está referindo? Que é os meus defeitos, as minhas dificuldades interiores, eu já estou compreendendo. Então uma fé embasada no raciocínio, na inteligência, mais a compreensão, tornou-se a fé raciocinada, né? A fé que é capaz, sim, de atingir essa meta que eu estou antevendo. Eu, por exemplo, é sonhar acordado, né? Aquele, eu quero me transformar, eu sou capaz de mudar alguns defeitos meus. Mas para isso eu preciso entender quais são os defeitos e o que eu quero alcançar, qual é o objetivo, aonde eu quero chegar. Então é esse antever, né? Eu vou chegar lá com esta minha fé embasada na minha inteligência, na minha capacidade de raciocínio, porque Deus deu a capacidade para pensarmos e é para isso que nós temos, né, a inteligência para pensarmos. Então, quando nós antevemos que esse caminho que nós temos a trilhar de reforma íntima, de melhorar, de deixar de falar mal dos outros, de julgar, enfim, N coisas, que aqui acho que a maioria de nós não tem, né? Mas em todos os casos a gente vai comentar, né? Brincadeiras à parte, mas é necessário nós pensarmos que qualquer obstáculo nós somos capazes de vencer, sim. E aí ainda ele diz assim que nós não basta ter a fé, não basta pedir. Eu acredito, eu tenho fé, eu vou pedir. Eu preciso sentir. Então eu não posso ter só a fé, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, que tudo isso vai passar, que essa minha dificuldade, esse meu momento negro, esse momento tormentoso vai passar. Mas eu não sinto que vai passar, porque no fundo eu não sei. Eu acredito, mas assim, sabe, lá no fundo parece que uma coisa me diz que não vai passar. Então é uma fé duvidosa, é uma fé vacilante. E aí realmente nós não vamos conseguir vencer se assim nós
pensarmos se assim nós agirmos, né? Vacilando. Porque a fé é quando tu acredita, e acreditar é entregar-se, é entregar a Jesus. É aquela fé capaz de, essa fé que é capaz de transportar montanhas, nós podemos comparar com aquela fé que os cristãos tinham lá naquela época, em que eles foram no circo, né, jogado aos leões. Eles iam com uma fé, com uma certeza de que eles iam ser amparados por Jesus, eles iam ser socorridos naquela hora, que eles entregavam-se àquilo que eles acreditavam. E realmente eles eram socorridos, né? O mundo espiritual nos traz isso. Nos conta que eles, no mesmo momento, muitos nem sentiam os leões chegar perto deles. Eles já estavam sendo amparados no mundo espiritual, porque eles tinham aquela fé e eles acreditavam naquilo. Essa é a fé que nós devemos ter para mover as nossas montanhas. A fé que vai transportar as nossas montanhas de dificuldades dentro de nós, dentro de nossa família, no nosso trabalho e em qualquer lugar. Mas no item 4, Allan Kardec nos traz, seguindo a linha de pensamento de Allan Kardec, ele nos fala que também nós não podemos confundir a fé que é pura, é a essência, como Jesus nos disse, com aquela fé de soberba, com aquela fé que manifesta orgulho, superioridade. Eu acredito que eu sou melhor, que eu sou a Maria, tá? Meu nome realmente é Maria Sueli, mas eu não sou a Maria Sueli, eu sou a Maria Sueli. Eu tenho um nome santo, então eu sou santa, mas além de ter esse nome santa, olha só, eu faço exposições, eu trabalho na evangelização, eu trabalho em outras áreas da casa, então com certeza, eu acredito, eu tenho essa fé, por eu trabalhar, por eu ser uma membro de uma casa espírita lá, participo de todas as reuniões, quase toda semana tô lá, ou quase todos os dias da semana, então eu vou direto para o céu. Eu não vou nem chegar perto do umbral. Eu tenho a fé que nada de mal vai me acontecer, porque eu sou uma cristã, sou uma espírita, trabalho. E não é essa fé que Jesus diz para nós termos. Essa é a fé de soberba, de se achar melhor, porque tu conhece a doutrina espírita, porque tu é uma expositora, porque tu conversa, porque tu evangeliza. Então tu já... Não. Muito pelo contrário. Como diz no livro, né, do irmão Jacó, que fala sobre um espírito no umbral, ele conta que não foi bem assim, né, que uma certa expositora, um certo expositor, desencarnou achando que era o tal e pimba. Quem estava lá no fundinho escutando a conversa, aquele que foi receber ele, e ele era considerado o doente, porque ele falava e não praticava. Então é essa a diferença, a fé, que eu tenho que ter, aquela fé que Jesus me fala que eu tenho que acreditar nos mandamentos, nas leis divinas, mas além de acreditar eu tenho que praticar, colocar isso para dentro de mim, não para os outros, comigo mesmo, né? Autoconhecimento, conhecer-me, saber quais são os meus defeitos, para pôr para trabalhar, né, esses defeitos. Então, cuidarmos, Allan Kardec nos chama atenção para nós cuidarmos, né, dessa fé, que é a fé que pode ser uma fé, né, de superioridade, de se achar, e aquela fé humilde. A verdadeira fé que Jesus nos fala é aquela humildade. É aquilo quando tu acredita que tu é capaz, que tu é filho de Deus e por isso tu merece todo esse atendimento, mas com humildade. Jamais pisando em cima de alguém, jamais se achando melhor que ninguém, porque não é essa a fé que Jesus diz que nós devemos ter. E lá no item 5, Allan Kardec vem nos trazer como funciona essa fé. Nesse item 1, o poder da fé,
especificamente ele trabalha com a cura, se nós analisarmos, mas Kardec diz que não é só na cura que nós podemos usar esse poder dessa fé. Mas ali no item 5, Kardec nos traz que nós temos a capacidade de, quando formos pensar, nosso pensamento, né, ele capta, digamos assim, do fluido cósmico universal, em que todos, o meu corpo, o corpo de cada um, tudo é construído nesse mundo juntamente com o fluido cósmico universal, que emana da criação divina, né? Que vem a ser um fagulho. Então, por isso que todos nós temos um pouquinho da criação divina entre nós, por isso, né? Nós usamos. Então, no momento que eu penso, eu me ligo, eu tenho uma conexão com o mundo espiritual pro bem, claro, né? Sempre, se eu quero fazer o bem, eu vou ter que me ligar com o bem, é lógico. E aí, eu vou modificar esse fluido ao meu favor e ao favor de quem eu quero emanar. Por exemplo, um passista, né, na casa espírita, quando é presencial, é assim que se faz. Ele vai fazer a sua prece e pedir para os espíritos que usem a sua energia, né, anímica, a sua animal, humano, né, no caso, com o fluido cósmico universal, mais o fluido espiritual, mais o do paciente que ali está. Então, é uma combinação. E isso vai conforme a nossa necessidade de ser usado pelo mundo espiritual, né? Pelos médicos do espaço. Então, Allan Kardec nos coloca isso, nos traz isso, que nós somos capazes de fazer isso. Olha só como é divino, é maravilhoso. E a gente não tem nem... Muitos nem sabem que pode ser usado isso aí a nosso favor. E vocês querem saber como é que é a fé, como a fé funciona? É com uma criança. E eu vou contar uma história para vocês, vivida minha. Eu era muito pequena, não me lembro a idade, mas eu estava com uma dor assim no lado, exatamente a um dente, eu acredito que ser, porque eu devia estar com 7, 8 anos, então aquela fase em que tá trocando a dentição, né? E era muito tarde da noite, eu não conseguia dormir. E nós morávamos no interior do interior, bem na roça mesmo. E tinha uma janela, uma vidraça, e tava uma lua linda, linda, tudo escuro. Eu levantei, sentei num sofazinho que tinha no banquinho, fiquei olhando para aquela lua e rezando e pedindo para que Deus tirasse aquela... Eu acreditava muito que as estrelas, na época, eu não era espírita, mas eu pensava assim, as estrelas, tem alguém me olhando. Eu pedia para Deus que me tirasse aquela dor e eu chorava de dor. E nisso a minha mãe acordou e ela se compadeceu com a minha dor. E eu disse, mãe, eu tenho muita dor e não consigo dormir, chorando de dor. E eu estava inchada, então, o que aconteceu? Eu disse para ela, mãe, eu queria benzer, eu queria que tu me levasse numa benzedeira, porque eu acreditava em benzedeira. E ela ia me tirar aquela dor, que ela ia ter o poder de tirar. E a mãe, mas minha filha, é madrugada, não tem como ir, então eu vou te fazer um benzer, eu sei benzer, ela me ensinou, para me enrolar, para me aceitar, porque eu queria muito que ela me levasse naquele momento. E eu acho que para me enrolar, ela disse, eu vou te benzer, porque ela me ensinou. Gente, e ela me benzeu. E o benzimento eu nem vou falar aqui, mas era aquele, eu te benzo com o rabo do burro. E o resto você sabe, né, por onde que sai. E ela me benzeu. E vocês não vão acreditar, porque na hora que ela começou a me benzer, eu comecei a sentir uma energia e eu fiquei pensando e acreditei. Eu tive a fé que ela sabia benzer, porque a benzedeira tinha ensinado ela, e eu fiquei imaginando lá alguém daquela estrela vindo e me passando aquilo. E a dor amenizou, acalmou. Claro que eu fui depois mais tarde, tive que tirar o dente porque realmente estava ruim. Mas amenizou e eu consegui dormir pela minha fé. A minha fé de criança. E depois eu perguntei pra ela se ela realmente... mas ela disse, não, eu fiz aquilo pra tu parar de incomodar mesmo, que tá me incomodando. E não ia deixar ninguém dormir com o teu choro. E aquele benzer não era nem um palavreado de benzer, mas não, no meu sentido eu achei que ela era o que a benzedeira tinha ensinado pra ela. Então essa é a fé. Uma criança tem essa fé, uma criança acredita, né? A criança acredita. Então essa humildade, essa sinceridade da criança, nós temos que carregar dentro de nós. E nos entregar, porque eu me entreguei naquele momento à minha mãe, àquela reza dela. Eu me entreguei
e confiei que ela sabia benzer, né? Que ela tinha aprendido realmente a benzer. Então, quando nós nos entregamos isso, com aquela energia que nós captamos, nós mentalizamos aquela energia vindo até nós, curativa, nós somos capazes de nos autocurar. Não só curar os outros, mas nos autocurar. E isso não sou eu quem diz, é Kardec. Os espíritos, Emmanuel também traz muito isso. Joana de Ângeles, ela fala muito sobre a autocura, o autoconhecimento pelo psique, né? Nossos pensamentos. Nós pensamos e já construímos. Essa é a realidade da nossa vida. Então, quando Jesus veio até nós, nos trazendo essa passagem linda da fé, que é capaz de transportar montanhas, foi isso que ele quis dizer, que nós somos capazes de transportar montanhas de dentro de nós, montanhas de egoísmo, montanhas de soberba. Nós somos capazes de tirar de dentro de nós as dores da alma que carregamos por milênios em uma apenas encarnação. No momento em que nós entendermos isso, conseguimos com o nosso raciocínio entender, compreender que nós temos essa capacidade dentro de nós. Gente, já imaginou? Nós conseguindo nos autocurar, que maravilha! Ia ser assim uma coisa divina. Conseguir te enxergar, ver as tuas dores, entender como ela acontece. Bom, por que eu estou hoje com dor no estômago? O que eu fiz ontem, porque nem é na outra encarnação, agora. Eu comi demais, eu briguei, eu fiquei com raiva, eu fiquei imaginando uma certa pequenininha vingança com alguém. Já começo a raciocinar e pensar, tá aí a minha dor de estômago, então eu vou pedir perdão, primeiro para Deus, depois eu vou me perdoar. Se eu fiz contra algum irmão, ir lá conversar com esse irmão e pedir, me perdoa. Eu, na hora, não estava sabendo como lidar com a situação. E aí nós já estamos nos autocurando, no momento em que nós estamos nos libertando dessa presilha, né, dessas amarras do ódio, do rancor. É a autocura, porque nós acreditamos que nós somos capazes de amar, de perdoar. Nós somos capazes de transportar tudo isso de ruim que está dentro de nós, de transformar isso, na verdade, porque não adianta transportar, tirar e adquirir. Não, nós vamos transformar esse jeito de pensar, de amar, né? Então, o poder da fé, ele nos vem alertar, na verdade, né, que nós hoje estamos muito longe ainda de entender essa máxima de Jesus, né? E eu fiquei surpresa, muito surpresa mesmo, quando eu comecei a ler esse capítulo. E eu disse, meu Deus, e eu penso que eu acredito, Sueli, quanta soberba, tu é muito, 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 muito. E daí me veio uma reflexão que há muito tempo atrás, um médico chegou e disse para mim assim, foi um familiar meu, e ele disse para mim, Sueli, tu não vais conseguir vencer esse momento assim, como tu estás, papapá, e falou, e eu olhei para ele na minha santa ignorância, né, na minha santa soberba, aí cai bem a palavra, e eu disse para ele, pois tu não me conhece, não sabe que uma mãe é capaz, e eu vou sim, eu vou vencer. Passou-se o ano, e ele tinha dito que daquele ano não ia passar o fato que teria que acontecer. Ele era um psiquiatra, formado e um espírita muito estudioso. E eu, na minha soberba, fiquei feliz. Passou-se outro ano e o fato aconteceu. E aí eu tive que ir lá.
E isso doeu muito mais, gente, do que o que tinha acontecido, porque eu tive que ir lá pedir perdão para ele, desculpas, perdão, porque eu achei que eu era a melhor. Entende? É esse momento em que nós temos que nos admitirmos que nós somos frágeis, mas também nós somos poderosos. Eu me senti poderosa naquele momento. Hoje, analisando na época, eu me achei que eu estava me humilhando. Sinceramente, eu dizia assim, isso faz muitos anos atrás. Eu dizia, eu tive que me humilhar para esse médico e dizer para ele que ele tinha razão. Não, não foi uma humilhação. Foi uma coragem minha admitir esse meu erro. Esse meu erro, né, de que eu achei que como mãe eu mudaria o fato que estava acontecendo e eu não tinha esse poder. Uma mãe não tem todo esse poder, só Deus tem esse poder. Isso que eu não entendia. Hoje eu entendo que foi uma coragem. Então nós temos que ter coragem para poder mudar os nossos destinos, os nossos caminhos, onde nós vamos trilhar. Se nós estamos no erro, nós temos que ter coragem para admitir. Depois nós temos que ter a coragem para acreditar que aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para nós, e se é o melhor para nós, nós temos que ter fé que Deus quer o melhor, o Pai quer o melhor para cada filho. E Ele vai, mais cedo ou mais tarde, vai nos ouvir. Às vezes a gente pede, e nada acontece, bem o contrário, mas é porque era para o nosso bem. Era porque aquilo que nós pedimos não era para o nosso bem. É que a gente não entende, né, o que é o nosso bem. Era por o nosso bem. Então, quando nós tivermos nessas dificuldades assim da vida, lembramos desse capítulo, o poder da fé. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 a 5, o poder da fé, a capacidade que nós temos de mudar o nosso destino, de mudar, de sermos felizes. É isso que resume esse capítulo. Sermos felizes com o que Deus nos dá, com o que nos vem, com os obstáculos, com as dificuldades, com as alegrias, com as tristezas, com tudo. Ser feliz porque nós temos esse poder dentro de nós de mover todas essas montanhas que atrapalham a nossa evolução. E não foi a Sueli que disse, não foi Jesus e Kardec. Eles estão nos dizendo nesse capítulo. Nós temos esse poder dentro de nós, sim. O poder da fé está aqui. Nós ainda não descobrimos o método, o meio de chegar e ativar, né, isso aqui. Mas vamos ativar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, passo a passo, e vamos dizer, eu creio, eu acredito, e eu me entrego nessa crença, mas eu entrego de coração a Jesus, a esse caminho que Ele nos ensinou, que é o amor. Então isso é a fé, isso é acreditar, porque não basta apenas eu ter a fé, acreditar, mas não saber o porquê de tudo isso. Então, eu acredito, eu tenho fé, eu sei por que eu acredito, porque eu já li, eu estudei, eu me informei, eu sei da onde que veio isso. Por isso que eu acredito. Eu não acredito porque eu ouvi lá no Face, porque eu ouvi no grupo do vizinhança. Não, eu fui na fonte. E a fonte é Kardec, é o Evangelho, é Jesus. Ler os Evangelhos de Jesus. Então, para o nosso encerramento de hoje, vamos ficar com essa frase de Jesus. Que cada um dentro de nós possa transportar as nossas montanhas e deixar que o amor tome conta de nós, que as nossas dificuldades transformem-se como um botão de rosas, uma flor que cada um goste, e que sejamos o perfume aonde quer que formos desta rosa, desta flor. Carregar esse perfume do amor de Jesus. Como na fé que transporta montanhas, nós somos
um pedacinho do jardim de Jesus, uma flor que habita o jardim de Jesus e que nós carregamos dentro de nós esta fé, esse germe da fé, de acreditar, de entregar-se e de amar. Todos nós somos capazes de transformar as nossas montanhas interiores. Todos nós somos capazes, acreditem, porque todos nós somos filhos amados de Jesus, de Deus, aliás, irmãos de Jesus. Todos nós somos filhos amados, um a um, não interessa o que fizemos, de mal ou de bem. Para Ele, são todos filhos queridos. Então é isso que Ele quer, que todos nós nos tornamos um homem de bem, no caminho do bem, com muita fé e muito amor, que possamos trilhar sempre, meus irmãos, esse caminho de Jesus. Que assim seja.